Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4, verso 24. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi nosso pai, teu servo. Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Então Davi já havia pelo Espírito profetizado que a igreja se levantando para proclamar o poder do Evangelho de Jesus Cristo, haveria resistência e haveria perseguição. Mas se você abrir o Salmo 2, você vai ver que Deus está acima das autoridades e está acima dos reis da terra. E por isso que a igreja está viva até hoje e permanecerá pelos séculos até a vinda de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor bem forte por isso? É por isso que nós saímos das quatro paredes para anunciar o Evangelho. Deus está acima. Abre comigo lá no Salmo 2. Vamos ver o que Pedro não citou, mas está lá profetizado, declarado por Davi. Salmo 2, verso 1. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Reis da terra se levantam, príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, que é claro, é Jesus Cristo e a sua igreja, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Meu irmão, a palavra de Deus e os laços de Deus não são laços de prisão, são laços de amor. E a palavra de Deus não são algemas, elas são libertação. Quem já experimentou isso pode falar: obrigado, Senhor. E Davi sabia disso, mas a humanidade cega não entendia que servir a Deus e viver debaixo do comando e da orientação da palavra de Deus era libertação. Mas qual a posição de Deus no trono? Ri aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, o seu tempo lhe has de falar, no seu furor os confundirá. Isso aconteceu na época de Atos. O apóstolo Paulo, uma das autoridades religiosas que mais perseguia a igreja, que mais trancafiava os cristãos, que também batia neles com cartas das autoridades das sinagogas, declarando que eles eram uma seita e deveria ser destruída. Mas Deus zomba e confunde. Certa vez Paulo, o que aconteceu? Ele teve uma visão celestial e o Senhor falou: Paulo, por que me persegues? E em vez dele se tornar perseguidor da igreja, ele se tornou um grande apóstolo que levou a palavra de Deus para todas as nações civilizadas da época. Aquilo que Deus faz nós não podemos imaginar. Agora volta comigo lá para Atos capítulo 4, a partir do verso 29. Vamos voltar lá. Agora, Senhor, olha a oração que eles fizeram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda intrepidez a tua palavra. Quanto maior a perseguição, maior o confronto, mais eu e você temos que buscar a autoridade, a ousadia de Deus para anunciar a palavra. Porque aonde a igreja está, o Espírito está, e a palavra é anunciada, o reino das trevas eles perdem. O poder de Deus prevalece. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios,
por intermédio do nome do teu servo, santo servo Jesus. Ele falou: Deus, não deixe o medo nos calar, não deixe a intimidação nos calar, não deixe o levantar do inimigo nos calar, porque se nós proclamamos a palavra, o Senhor estenderá as mãos para curar, para libertar, para fazer sinais e maravilhas pelo nome do teu servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez anunciava a palavra de Deus. Quem quer ser revestido do Espírito, do poder do Espírito? A igreja, mais do que nunca em nosso século, ela precisa ser uma igreja fundamentada na palavra, cheia do Espírito, cheia da palavra, e anunciar não com estratégias humanas, não com estratégias de marketing, mas dependendo de Deus e do Espírito, anunciar a palavra de Deus. A igreja apostólica, ela cresceu no meio das perseguições, e a nossa igreja do nosso século tem sido também perseguida, atacada. A instituição família, que é a base cristã, o fundamento cristão, tem sido atacado, mas Deus te dará ousadia, intrepidez, e você prevalecerá contra toda intimidação do inimigo, em nome de Jesus. A nossa igreja, a igreja desse século, a igreja precisa mais do que nunca, é do avivamento, é do poder do Espírito. Nós temos que tomar cuidado para não confiar mais nas estratégias e nas ferramentas modernas do que na ação do Espírito. Quem entende o que eu estou falando? A igreja precisa de avivamento. Você pode pegar o melhor empresário de marketing, a pessoa que tem mais habilidade, mas a igreja não vai mover pela habilidade humana. O apóstolo Paulo, ele usou todos os recursos, ele usou os navios, ele usou as estradas romanas, que são, até hoje algumas existem. As estradas romanas foram obras de engenharia muito fortes, a base delas era muito forte, e ele usou todos os recursos. Se ele estivesse hoje, ele talvez ia usar como a igreja hoje usa, mas a igreja, ela tem que ter oração, ela tem que ter palavra, ela tem que ter, sobretudo, a dependência do Espírito Santo. E a palavra diz, Daniel capítulo 12, verso 3 e 4, os que foram sábios, pois, Daniel 12, verso 3 e 4, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadriarão, e o saber se multiplicará. Veja comigo então, mais do que nunca, nós precisamos levar a palavra. A igreja tem essa missão, que ela é uma missão que transcende o temporal, é levar a palavra. Mateus 28, verso 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Fala, no céu e na terra. Quem crê que você está debaixo da soberania, da autoridade de Deus? Você, a igreja, orando, a injustiça não vai prevalecer, o maligno não vai prevalecer, nem na sua alma, nem na sua mente, nem na sua casa, nem na sua vida. O Senhor falou: olha, eu tenho toda a autoridade. Ainda que você veja as circunstâncias, a perseguição do Império Romano, a perseguição das autoridades de sinagoga, mas a autoridade está sobre mim. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho
ordenado. E agora olha a palavra que nos conforta. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Levanta as duas mãos, fala: o Senhor declarou, e eu não temerei. Sossego a minha alma, aquieto a minha alma, porque o Senhor estará contigo. Ó igreja, igreja do século 21, o Senhor estará contigo todos os dias, até o retorno de Cristo. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Hoje nós temos pessoas, um volume de informação que nós ficamos perdidos. Aí surgiu essa terminologia, e cada um tem uma bolha, porque as redes digitais, né? Converso com algumas pessoas que falam entende um pouquinho desse trem digital, ela capta o que você gosta e ela te dá mais conteúdo daquilo que você gosta. Mas a minha bolha é Deus, é o Espírito e a palavra de Deus. Quem quer viver nessa bolha? Melhor bolha, né? Quando eu converti, e eu vim de um berço cristão, mas não praticante, católico, para ser claro, e quando eu converti, eu comecei a aproximar da palavra, e comecei a envolver com a igreja, e comecei a buscar Deus mais intensamente, o Espírito Santo, e eu li o livro de Atos, e eu falava: mas o Espírito está aí. De repente o Espírito falou com Pedro, o Espírito falou com Paulo, eles estavam orando, o Espírito falou com Filipe, o Espírito desceu, o Espírito batizou, o Espírito curou. Eu falei: cadê esse Espírito? Eu quero ele. Quem quer esse Espírito presente na sua vida? Quem quer chegar no seu gabinete, na sua empresa, no lugar que você trabalha, e você vai sentir a presença, falar: Espírito, me ajuda a ser a semana mais produtiva da minha vida. Quem quer orar? Ele estava. E eu converti, eu batizei, e eu entrei na faculdade fazer o curso de engenharia, e lá tinha um bosque, campus, afastado da cidade, e eu pegava uma trilha na hora que tinha intervalo, era grade, e tinha aula, vamos supor, às 10, depois só ia até meio-dia. Eu pegava uma trilha, ia para o meio do bosque e ficava orando e clamando, não sabia orar em línguas ainda, e falando: Espírito vem, Espírito me renova. Meu irmão, Deus quer manifestar o Espírito para mim e para você. Deus quer que eu e você possamos receber, depender do Espírito, para que nós possamos ter uma vida plena, vitoriosa. Aí você fala: eu não entendo o meu cônjuge não me entende. Mas o Espírito entende ele e entende você. E ele vai ser um bom conselheiro conjugal para você. Eu não entendo o meu filho não entende. Eu amo ele, ele me ama, mas nós não conseguimos nos relacionar bem. O Espírito vai frear a carne, vai frear a ira, e primeiro de quem submeter primeiro. Quem entende o que eu estou falando? E ele vai restaurar o relacionamento dos pais com os filhos e dos filhos com o pai. Ele vai restaurar aquilo que estava sendo destruído pelo maligno. Então nós precisamos mais do que nunca, não é? Nós precisamos do Espírito, do avivamento em nossa vida, e as portas vão abrir na vida profissional, na vida emocional, na família. Deus vai prevalecer através do avivamento, através do Espírito. O apóstolo viajou e voltou e trouxe esse projeto maravilhoso. Em oração, Deus falou com ele: chama a igreja para o projeto ID. E nós vimos toda a fonte no Brasil e fora do Brasil, saindo das quatro paredes e levando a palavra com ousadia. Por isso que a palavra diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito. Quando você não está cheio do Espírito, os problemas são gigantes e você é pequeno. Mas quando você está cheio do Espírito,
Golias se torna pequeno e você se torna um gigante em nome de Jesus. Quem quer ser cheio do Espírito? Então nós temos que ter algumas atitudes, meu irmão, minha irmã. Nós temos que buscar a ouvir, a receber atenção para o Espírito. É muito bom estar com os irmãos no culto, é muito bom o louvor, mas tudo isso é para que nós possamos aproximar e ouvir o Espírito. Quem entende o que eu estou falando? Abre comigo em Efésios 5, capítulo 14. Pelo que diz, Efésios 5, 14. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. Aonde eu tenho que priorizar, aonde eu não posso abrir mão. Eu não posso abrir mão de Deus, eu não posso abrir mão da igreja, eu não posso abrir mão da minha família, e Deus vai fazer com que todas as coisas possam ser acrescentadas na minha vida. E aí ele diz no verso 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quem vai buscar, quem vai fazer um propósito de buscar o Espírito, ouvir a voz do Espírito? Eu entrava no meu quarto antes de ser batizado no Espírito, e eu via no livro de Atos o pessoal, o Espírito presente na igreja, e eu ia na fonte da vida, e os pastores e alguns irmãos mais veteranos que eu, e falava assim: Deus falou comigo, e Deus falou comigo, e Deus falou comigo. Eu falei: ai Deus, tu fala com todo mundo, o Senhor tem que falar comigo também. E aí eu entrava no meu quarto e ficava lá: fala, teu servo ouve, Senhor. Lembrei de Samuel, ele falou: entra lá e fala, quando você ouvir, você fala para Deus, fala, teu servo ouve. E eu ficava, e aí foi quebrando a dureza do coração, o entendimento da palavra foi vindo, a experiência com Deus foi crescendo como uma pequena semente, e eu comecei a entender o que é ser cheio do Espírito Santo. E ele nos dá aqui algumas orientações aqui. Olha o verso 19: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a Deus nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Vínculo com Deus, com a palavra de Deus, louvores, comunhão, debaixo da autoridade da igreja. Tem cristão que é que nem aparelho smartphone sem conexão. Antigamente o telefone era só telefone, hoje ele virou um aparelho digital, né? É mais do que um computador. É verdade ou não é? Mas se ele não tiver conexão, meu irmão, a produção dele para você, vou pôr assim, com generosidade, é 10%. O cristão sem conexão com o Espírito de Deus perde o brilho, perde a ousadia, vive intimidado, vive amedrontado. Ai meu Deus, Golias! Davi estava cheio do Espírito, falou: quem é esse grandão aí? Vou derrubar ele. O irmão dele: cala a boca, deixa de ser metido. Ele falou: não, deixa comigo, eu vou derrubar ele, porque ele não está afrontando Israel, ele está afrontando a Deus, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, os problemas não mudam, o que muda é o que está aqui dentro. Quem entende o que estou falando? O que muda é o que está aqui dentro. Os problemas estão lá, as adversidades estão lá, as guerras estão lá, mas se você está cheio do Espírito, nós vamos vencer,
os problemas interiores e os problemas exteriores, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir? Então vamos entoar. Eu ouvia muito notícia, agora eu estou entrando no carro, eu ponho a Fonte FM e conecto ela lá no Bluetooth e uso louvor. E o que eu mais gosto é o programa do Apóstolo do Meio-Dia, quando eu tenho a oportunidade, eu sempre assisto. Então eu ouço, né? Busque ouvir a voz do Espírito no seu momento devocional. Não seja vã repetidor de orações. Quem não quer ser vã repetidor de orações? Busque ouvir a voz do Espírito. Começa repetindo. Eu comecei repetindo, fala teu servo ouve, fala teu servo ouve. Depois comecei a ler a palavra, meditar na palavra, buscar a instrução dos meus pastores. Como é que a gente pode ouvir e receber? Como é que Deus fala conosco? É através do Espírito no seu coração. E eu comecei a ouvir. Olha o exemplo de Moisés, Êxodo 36, Êxodo 33, verso 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. E lhe chamava a tenda da congregação. Porque se ele não saísse do arraial, ele não teria sossego. E ele falou, eu vou armar minha tenda fora. E todo Israel, todo aquele que buscava o Senhor, saía a tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora todo o povo erguia, cada um em pé na porta da sua tenda, e olhava pelas costas, até ele entrar na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem, punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Meu irmão, oração não é só pedir, é também ouvir. Quem quer aprender a ouvir? Começa com a disciplina, começa com a perseverança. Romanos fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos. Mas eu tenho que estar lá, eu tenho que estar fora do arraial, eu tenho que largar um pouco o celular, a internet, eu tenho que abrir na minha agenda, que seja 15 minutos pela manhã e 15 minutos à tarde, ou que seja 20 minutos por dia, mas é o momento que você vai buscar a Deus, e Deus vai ver, quando você tem constância e fidelidade, Ele vai fazer ali a tenda do encontro dEle com você. Porque Deus é Pai e Deus é amor. Aprenda a ministrar o Senhor individualmente e coletivamente. Que oportunidade no culto de nós conectarmos com Deus, com os louvores, a congregação, o ambiente celestial. Eu falei, um dos profetas, Eliseu, ele estava num ambiente pesado, o rei Acabe não temia Deus, e o rei Josafá, que estava junto com Acabe, falou, não tem um profeta do Senhor, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, estamos em um grande desafio, vamos perecer de sede no deserto, será que não tem um profeta do Senhor? E chamaram Eliseu, e Eliseu falou, Acabe, se não fosse a presença de Josafá, eu nem estaria aqui. Por quê? Porque Josafá temia Deus, e Deus falou, vai lá Eliseu, em consideração a Josafá, porque ele é o meu servo. Meu irmão, quando você leva Deus a sério, Deus te leva a sério. Quem entende o que eu estou falando? Quando você prioriza a palavra, prioriza Deus, não quer dizer que você vai largar tudo, não. Você vai ser um bom profissional, você vai ter as suas atividades, seu lazer, seu trabalho, mas o que Deus pede é muito pouco. Congregar uma vez por semana, separar um momento por dia para a leitura da palavra, para a oração, é pouco ou não é? Levanta a mão.
É muito pouco. E o resultado disso é incomparável. É incomparável. E a palavra diz aqui, meu irmão, Atos capítulo 13, é ministrar o Senhor. Atos 13, verso 2 a 3. Servindo eles ao Senhor e jejuando. Atos 13, 2 e 3. Os apóstolos estavam servindo ao Senhor, a igreja, a liderança, jejuando. Disse o Espírito: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Meu irmão, nós temos que aprender a ouvir Deus durante os louvores. Nós temos que aprender a ouvir Deus durante a palavra. Quem entende o que eu estou falando? Não podemos perder o foco, a direção. Outra coisa que eu queria destacar, quem é cheio do Espírito Santo, já estou acabando, não vou prolongar muito, não. É buscar a sabedoria de Deus. Hoje nós temos muito acesso à informação. Uma vez eu vi uma frase seguinte: informação não é conhecimento. E lá em Jeremias fala: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, mas aquele que se gloriar, glorie-se em conhecer ao Senhor. E lá em Coríntios o apóstolo Paulo fala que nós temos a mente de Cristo, e quem tem a mente de Cristo, ele discerne todas as coisas, não só a leitura natural, mas a leitura espiritual. Muitas vezes a falta da leitura espiritual te torna refém dos ataques, das armadilhas, das ciladas de Satanás. Quem entende o que eu estou falando? Quando você tem a mente do Senhor, quando você tem o discernimento do Senhor, a mente do Senhor vai te guardar, o Espírito vai te guardar, vai falar: cuidado com esse relacionamento, cuidado com esse contrato, cuidado com essa prioridade, muda isso na sua vida agora. Vai te livrar de muitas dores e muitos males, em nome de Jesus. Então, meu irmão, nós temos que aprender a valorizar e ministrar o Senhor. Eles estavam em oração, eles não estavam apenas repetindo, eles podiam cantar a mesma canção várias vezes. O que não é o de fora, é o de dentro. Quem entende o que eu estou falando? Fala comigo: não é o de fora, é o de dentro. É daqui de dentro que sai a fome de Deus, a sede de Deus, o desejo de ouvir a voz de Deus, o desejo de não errar e acertar. Quem é cheio do Espírito Santo aprende a oração, o Espírito vai te ensinando a orar, comungar com o Pai, anunciar a palavra, adorar a Deus em espírito e em verdade, como Jesus falou àquela mulher samaritana: o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Outra coisa, a palavra diz que o Espírito, ele se entristece. O Espírito se torna teu conselheiro, teu melhor amigo, aquela pessoa mais íntima sua. E Efésios capítulo 4, verso 30 diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Meu irmão, quando eu converti, eu não converti numa igreja, eu converti numa para-eclesiástica, um grupo de jovens que pregou o evangelho, e eu converti sem saber que estava convertido. Não foi, né? E ninguém me falou que o carnaval não prestava. E eu, jovem ali, 15, 16 anos, fui para o clube pular carnaval. Oh, que carnaval ruim. Ficava rodando ali feito besta naquele salão. Eu falei: esse trem foi ruim demais. Depois, quando eu fui ler a palavra e fui crescer espiritualmente, eu entendia que dali não era para mim. Eu era uma nova criatura. O pecado, as coisas do mundo não era mais prazer. O prazer era Deus, era a vida com Deus, era o relacionamento com Deus.